Fala galera do Papo SST, estamos com mais um convidado aqui diretamente do Enest, Piauí, na Uninova FAP, o Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. E Rafael, que presença agora aqui. O nosso convidado, Rafael, ele começou em 2020 fazendo live na pandemia, viu uma necessidade de divulgar conteúdo. Johan, seja muito bem-vindo ao Papo SST. Conte um pouquinho da sua história, que eu fiquei empolgado aqui em saber, porque a gente começou, tá com um ano, e isso pra gente é sensacional, ter gente da gente fazendo conteúdo, gravando. Seja muito bem-vindo ao Papo SST. Olha, cara, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Primeiro, parabenizar aqui. Esse evento tá fantástico, tá algo assim surreal. O Sexto Enest está sendo um evento que traz para cá grandes profissionais. E parabenizar vocês por ter essa ideia, né, de criar um canal aí que traga informações de segurança e saúde do trabalho, que abrange todos os profissionais, todos os trabalhadores, né? Isso é muito importante, porque divulga informações, constrói o conhecimento, que é uma grande necessidade que nós temos. Nós começamos, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Tenho uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho por necessidade lá atrás, porque trabalhando numa multinacional por 20 anos, eu tinha muito problema de convivência. E aí eu fui fazer especialização em psicologia organizacional e do trabalho e descobri que o problema não estava com os trabalhadores, estava comigo como liderança. E isso foi uma chave. Aí eu tive que mudar o meu comportamento, porque as pessoas elas copiam o comportamento do seu líder. E se o seu líder não tem um comportamento muito seguro, eles vão seguir. Mas então eu fiz essa especialização, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Em 2020 nós começamos um projeto lá na Paraíba, plena pandemia. Você imagina, eu trabalhava numa multinacional com 2.200 funcionários, uma planta com mais de 60 mil metros quadrados, 3 fábricas e as pessoas adoecendo. E eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha passado por uma pandemia. E aí o que eu fiz? Liguei para uns colegas, engenheiros, eu via todo mundo falando sobre pandemia, sobre riscos, sobre EPIs, mas não estava vendo os profissionais ocupando o espaço. E aí liguei, à época, presidente da AEST Paraíba, que era Edvaldo Nunes, liguei para Leandro Neto, liguei para um amigo também, que era Júlio, e conversei com eles. Aí o pessoal ficou dizendo, não, isso é problema de saúde pública. Eu digo, não, cara, não é saúde pública. Nós estamos passando, as pessoas estão adoecendo fora e estão vindo para aqui trabalhar e estão adoecendo aqui dentro e estão, né, fazendo essa disseminação do vírus. E eu não tenho experiência nenhuma com isso. E aí, de repente, disseram, ó, vamos fazer uma live. E aí convidamos uma galera aí de Goiás, né, o tempo era Milton, e começamos a construir protocolos internos com a experiência que cada um tinha. E isso foi fantástico, eu posso lhe dizer, com muito orgulho, mas também com muita pena, porque eu sei que não dá para controlar tudo, mas numa fábrica com 2.200 pessoas eu não perdi nenhum funcionário, cara. Isso para mim foi, eu me arrepio, né? Foi muito forte. É claro que quem perdeu não quer dizer que não atuou, porque a gente sabe que as contaminações elas vinham de fora. Mas nós atingimos até a família do cara com informações. E esse papel que vocês fazem é muito importante, vocês divulgam o conhecimento, né? Então parabéns aí para vocês, que nunca desistam, vão em frente, que vocês têm um caminho gigante aí, uma responsabilidade enorme de divulgar e construir o conhecimento em prol da engenharia de segurança do trabalho de uma forma geral, porque a engenharia de segurança do trabalho não só faz com o engenheiro, não. Você faz com o técnico, com o trabalhador, com o gerente, com o líder, com o supervisor, né? Então, continuem. E Johan, eu fiquei aqui em estado de... Fiquei paralisado, porque eu entendo, para mim, que segurança do trabalho, Johan, ela é feita pela liderança. E quando você disse assim, eu precisava mudar, você teve essa humildade. Que humildade não é usar chinelo e bermuda rasgada. Isso aí não é humildade, não. Não. Humildade é você reconhecer que tá errado, ir lá buscar conhecimento. Cara, parabéns demais pela sua virada de chave. Hoje você tá aqui
falando da sua história, isso pra mim é surreal. Isso pra mim não tem preço, não tem nada a ver. Eu ia puxar o assunto do Respira Brasil, e aí, quando tu falou dessa história, e aqui a gente conta história e a gente muda. Eu aprendo demais com cada um que senta aqui. Ontem o professor sentou aqui e disse assim, não, segurança do trabalho, ela não está abaixo das outras engenharias, está acima das outras engenharias. Dúvida. E a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo a ideia, vai construindo o seu pensamento, e parabéns pela sua mudança de chave. E parabéns pelo seu trabalho. Mas conta um pouquinho do Respira Brasil, que já aconteceu 2 encontros ou foi 3? Já aconteceu... Já aconteceram 3 encontros, né? Exatamente. Ele é um projeto fantástico, né, de Rafaela, que é uma pessoa que assim, luta, né, pela parte do programa de proteção respiratória, que é muito importante. A gente fala muito de saúde, segurança, então está tudo interrelacionado, né? Então ela trouxe esse projeto que já está aí há um longo caminho e que traz conhecimento para todos os profissionais da área, né? Muito importante. O Brasil inteiro participa, então já está no calendário, assim como o Enest, o Conest, que nós vamos ter em Brasília agora, para exatamente isso que você falou. Cada pessoa que vem aqui, ela traz uma experiência única, né? Nós somos indivíduos indivisíveis, né? Os riscos psicossociais que as pessoas estão falando aí, é muito importante a gente entender que nós somos grandes profissionais, e eu via isso, mas nós somos muito bons em máquinas, né? Eu era muito bom em máquinas. Eu vou até dizer nós não, porque eu vou generalizar. Como somos indivíduos, né? Eu vou dizer por mim. Eu era muito bom em máquina, né? Mas com pessoas eu não tinha... Porque geralmente quando a gente sai da academia, nós não somos preparados para lidar com pessoas, com lideranças, né? Então o que acontece? Eu tive que ir para o embate. Chegou um momento que a equipe, eu trabalhava com uma equipe muito grande, e eu vou demitir todo mundo. Porque eu achava, era sério, eu achava que o problema estava com eles. E eu tinha um técnico de segurança que tinha aproximadamente uns 70 anos, o cara tinha uma experiência fantástica. Então ele me disse, Johan, tenha calma, vamos rever o que a gente faz, porque tinha um conflito muito grande entre a equipe. Eles brigavam, né, não cumpriam metas, um jogava contra o outro. E aí eu fui estudar um pouco e descobri a segurança psicológica de Amy Edmondson, que é uma grande pesquisadora norte-americana. Eu não sou muito de teoria não, eu gosto muito de prática. E aí eu fui aplicar a segurança psicológica, né? Você faz um questionário e aí ela se baseia em 4 princípios. Deixar as pessoas se expressar abertamente, sem ter medo de falar o que quiser, interagir entre a equipe, né? Não serem punidas. Esse é o fator principal, porque hoje em dia o que a gente usa na segurança do trabalho? Para o controle do comportamento, a gente usa o treinamento, a fiscalização, o controle e a punição. Quando você erra, você pune o trabalhador. Só que quando você pune, você faz o inverso do que a engenharia de segurança do trabalho moderna diz. Sidney Dekker diz o seguinte: o erro é uma ação não intencional e indesejada de uma atividade que pretende ser bem resolvida. Nenhum trabalhador sai de manhã para errar, para se acidentar. Ele vai entregar o seu melhor. Ele vai entregar o seu melhor com o que ele tem. E muitas vezes ele precisa, para entregar o seu melhor, fazer uma gambiarra. E aí é onde acontecem os acidentes. Então, nunca, em hipótese alguma, na visão da engenharia de segurança do trabalho moderna, nós devemos punir o trabalhador. A punição ela deve gerar um conhecimento, né? E aí eu fui aplicar a segurança psicológica, apliquei lá o questionário para todo mundo. E aí, em a reunião com os técnicos, uma das perguntas é: você se sente confortável em trazer novas ideias? E uma das técnicas disse: não me sinto não, porque o senhor nunca acolhe. Aí eu comecei a enxergar que o problema estava comigo. E aí eu mudei, né? Eu fui estudar um pouco, e aí apliquei a segurança psicológica e a equipe mudou. Porque nós temos os nossos neurônios espelho que são responsáveis por copiar o comportamento de onde nós queremos nos inserir. Os jovens, o que é que o cara faz quando quer se inserir ali com a galera que joga bola, né? Anda com a camisa, tal. Os motociclistas. Então, no trabalho também é assim, nós copiamos o comportamento. Então, o líder ele tem um papel fundamental. É por isso que diz que o ambiente transforma. Transforma.
né? E a gente participar de um ambiente desse aqui, do Enest, com personalidades de fora. Eu digo assim, personalidades de fora, mas com pessoas com capacidades, com trabalhos absurdos, com contribuições inimagináveis. E isso aqui reunido, a gente tá nesse network. Até no momento do coffee break aqui, você vê o pessoal conversando sobre engenharia, conversando sobre soluções, conversando sobre tecnologia. Isso pra gente aqui é surreal. E quando a gente traz, senta a pessoa aqui no Papo SST, é mais surreal ainda. E eu digo que eu tenho esse privilégio, João, de estar trazendo vocês aqui, porque a gente tá aqui trocando experiência, trocando ideias, conteúdo, conhecendo a história do profissional e vendo que o profissional, para ele mudar, ele precisa reconhecer que ele estava errado. Nós nunca estamos completos. Aliás, a gente só tá completo quando a gente morre, porque aí você não tem mais como evoluir. Nós precisamos entender que o indivíduo ele está em transformação. Agora, tem gente que não entende isso, ele se acha o melhor, e aí para ele isso é prejudicial porque ele não consegue evoluir. Nós precisamos melhorar como indivíduos, né, como profissionais, no dia a dia. E eu digo a você, eu aprendo mais quando eu venho aqui com vocês do que eu trago informações. Eu aprendo a todo momento. Né? Dizem que nós aprendemos na dor ou no amor, né? Isso. Nós aprendemos por experiência, que é aquela que a gente põe em prática, quando nós copiamos o comportamento, que aí é muito importante, e aí na dor também. Então, é importante que nós possamos entender que o indivíduo ele está em plena transformação. Tem um grande psicólogo que ele fala, Eduardo Spangler, que nossas vivências, experiências formam nossas crenças. Nossas crenças geram nossos valores e os valores são responsáveis pelos nossos comportamentos. Qual o grande erro da engenharia de segurança do trabalho que eu cometia? Eu achava que um treinamento de 8 horas para o trabalho em altura era responsável por mudar o comportamento. Não é. Porque a mudança de comportamento ela é algo que leva em consideração vivências e experiências. Você imagina um cara que morou no litoral aqui de Teresina, subia em coqueiro, nunca se acidentou, foi trabalhar na construção civil, faz 20 anos que ele trabalha lá informalmente, nunca usou um cinto. Você acha que o cinto para ele vai ser valor? Não, o valor é o trabalho. Então ele não vai ser um treinamento de 8 horas, eu não estou falando mal do treinamento, o treinamento é essencial. Mas nós temos que entender que o treinamento ele não é uma virada de chave, você não muda o comportamento. Tem 2 psicólogos muito interessantes, que é o Di Clemente e o Prochaska, que eles, olha, quando você está no estágio de pré-contemplação, você nem entende que o que você está fazendo é errado. Então você não muda o comportamento. É por isso que tem gente com diabetes que morre comendo doce. Porque a vida inteira, as vivências e experiências, a família dele comeu doce a vida inteira, o avô morreu com 100 anos, então ele continua comendo e diz, isso é... Então você precisa mudar a crença, tirar a pessoa do estágio de pré-contemplação, levar ele para o estágio de contemplação, onde ele começa a entender, eita, trabalhar em altura realmente pode me trazer um acidente. E como é que eu faço isso? Eu levo o trabalhador, aquela história de colocar a norma e ler, esquece, isso não funciona. Eu vou explicar para ele o que é que a norma exige, eu vou levar ele para um ambiente de trabalho e eu vou começar a perguntar as vivências e experiências. Você já trabalhou em altura quanto tempo? 20 anos. Você já teve algum momento que você quase se acidentou? Eu já tive. E o que aconteceu? Não, eu me segurei. Tá. Então, se você tivesse um cinto nessa hora, tinha sido importante para te salvar ou tinha sido melhor? Tinha. Então, o cinto começa a fazer e ele ainda não muda. Aí depois ele vai para o estágio de ação, onde ele começa a pôr em prática. Isso é na vida, né? Isso é psicologia, isso é comportamento, é neurociências. E a gente erra muito, eu errava, a gente não posso dizer porque não somos indivíduos, eu errava muito e eu lia a norma, achava que o cara mudava o comportamento. E não muda. E a gente precisa usar a andragogia, que é o processo de ensino para adultos, que é diferente da pedagogia. Pedagogia é para criança, por quê? Porque eles não têm vivências e experiências. Você está dando as primeiras experiências, né? O adulto não, ele já tem vivência, experiência, crenças e valores. Então a gente precisa mudar a crença, que o que é uma crença? Uma crença
uma certeza que nós temos em função de alguma coisa, né? Minha mãe, ela tem uma crença de que abacaxi com leite mata. É engraçado isso. Aqui é a manga com leite. Pois é. Mas eu vou explicar como foi que se deu essa crença dela, porque não nasce do nada, né? Ela morava no interior, numa zona rural, onde alguém em um momento comeu um abacaxi, tomou leite e morreu. Pode ter morrido por infarto, derrame, mas há muito tempo atrás, na cabeça dela se criou a crença, e para todos que estavam ali, que foi o abacaxi com leite. Então a vida o valor, ela não toma abacaxi com leite e não permite que ninguém tome, nem a gente. Aí você, para mudar esse comportamento, você tem que mudar a crença. Então como é que é isso? Aí ela está no estágio de pré-contemplação. Eu vou ter que dizer, olha, dona Nívia, a senhora come... tem um docinho que você faz, que é com abacaxi, o pudim de abacaxi tem leite ali, ela começa, verdade, né? Então a gente vai fazer um pudim, nós vamos comer aqui, a senhora vai ver que não vai acontecer nada, ela ainda não muda. E isso é um processo. Então a gente precisa entender de gente, e um grande profissional vai estar aqui no Enest, que é o Pedro Rosas, né? Que é um engenheiro de gente. Esse cara é fera. Então engenharia de segurança do trabalho para mim, em algum momento era muito máquina, mas aí eu tive que regredir e entender que o ator principal é o trabalhador, cara. Se você não trabalhar ele com suas vivências, experiências, e ali a liderança, e aí, porque assim, a gente pensa que engenharia de segurança do trabalho deu o EPI, né, eliminar o risco, não. Para mim, onde é que começa a engenharia de segurança do trabalho? Lá no meu recrutamento, da minha seleção. Por quê? Porque eu preciso encontrar as pessoas certas com as inteligências múltiplas de Gartner. Gartner diz que todo mundo tem inteligência. Por exemplo, tem pessoas que têm inteligência interpessoal. Aquele cara que é muito bom de papo. Você, né? Então, onde é que eu colocaria você? Eu colocaria você numa recepção, num cara para lidar com treinamentos, com trabalhadores, porque você ia se sentir bem. Então eu descrevo o meu cargo e eu escolho a pessoa com a inteligência compatível. Aí, eu encaixo. Partiu daí? Ainda não. Aí eu vou treinar a pessoa com a andragogia. E aí terminou? Não terminou. Eu tenho que motivar o cara também. Não, terminou não. As lideranças têm que saber qual é o papel dele e o que é que ele vai fazer. Isso é um processo bem longo, rapaz. Mas engenharia é isso. Eu acho que eu vejo nos olhos de vocês, quando fala de segurança do trabalho e de quem está aqui, brilha, né? É isso que a gente tem na veia. É muito importante, cara. E eu tô sem palavras aqui no Papo SST. Tô encantado demais com a sua inteligência e com o seu modo de tratar a engenharia. Porque não é o simples fato de entregar o EPI. Não. Não é o simples fato de entregar o EPI, não é o simples fato de só treinar o cara. Tem que ir na construção da empresa, tem que ir na construção dos valores da empresa, tem que ir na construção da conjuntura da obra. Perfeito. A conjuntura da obra que vai fazer com que a segurança do trabalho desande. E eu digo isso, e a gente do Papo SST tem essa pegada, Johan. Porque a gente do Papo SST não senta só engenheiro aqui, não senta só gente de segurança do trabalho. Já sentou advogado, criminalista para falar de acidente e como o empresário vai lidar com isso. Como ele pode evitar isso. Já sentou contador para ter essa... Hoje você sabe que a interligação é com RH, com contabilidade é direta. Tem empresas de pequeno porte que o engenheiro dela é o contador. Isso. Que fez a parte contábil dela. Perfeito. E isso a gente teve essa essência desde o início. Por que a gente entende isso? Porque todas as profissões estão interligadas com a segurança do trabalho. Perfeito. Eu gosto muito da frase do José Alencar, fundador do Grupo Coteminas, que ele dizia que as empresas não são as paredes e as máquinas, são antes as pessoas. Simon Sinek diz que 100% da minha empresa são trabalhadores, 100% da minha empresa tem fornecedores que são pessoas. Então, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de empresas. Então, a gente precisa humanizar a engenharia de segurança do trabalho, entender de pessoas, não é? Porque essa parte de engenharia, essa parte mecânica, essa parte de proteção de sensores, isso aí a gente faz tranquilamente. Mas entender de pessoas
Esse aí é que é o grande X da questão. Essa seria a virada de chave. É a virada de chave, inclusive da engenharia de segurança moderna, né? Que já vem aí, que é a segurança psicológica, né? Security Tool, o Sidney Dekker, o Eric Honegel, a Amy Edmondson. E aí no Brasil tem uns caras tops, não pode esquecer de falar só de quem tá lá fora não, né? Tem o Paulo, tem o Hugo, o Karim, tem um monte de caras que já falam sobre isso, né, que é a engenharia de segurança do trabalho moderna, humanizada. Tem o Pedro Rosas, que é do Rio Grande do Norte, é um cara top, um engenheiro de gente, que ele é fantástico, cara. E Johan, e tem a atualização da NR1 que traz isso. Riscos psicossociais, né? Que é tratar a gente. Exatamente. Aí, se a gente for falar isso aqui, nós vamos passar Aí o dia inteiro. Agora, é importante porque eu participei aqui. Nós estamos tendo um adoecimento mental global, isso é fato, os números já dizem. E o que é que os números dizem? Olha só, a OMS ele diz que 1 em cada 2 pessoas até o final da vida terá algum transtorno mental. Então, olha para aqui do lado, se não for eu, vai ser você. Não, mas não se preocupa não, que eu já estou tratando, já fui psicólogo, já faço terapia, então sou eu, né? Nós temos um aumento significativo, nós temos 472 mil afastamentos, benefícios. As pessoas dizem que foram acidentes, não foram. São 472 mil benefícios, porque uma pessoa ele pode ter mais de um benefício por ano, um afastamento com benefício. Então foram 472 mil benefícios. Inclusive o médico Dr. Fábio trouxe um dado muito importante e que eu pesquiso muito. Dos 472 mil benefícios, 461.800 foram B31, auxílio doença, não relacionado ao trabalho. Só 9.800 foram B91, o auxílio acidente. Significa que as pessoas estão adoecendo fora do trabalho e não dentro do trabalho, como muita gente vem falando. Então nós precisamos sim cuidar, por quê? Porque o afastamento médio do trabalho pelos CIDs-F, transtornos mentais, é em média de 3 meses. Tu imagina você, isso depende de B31 ou B91. Não, independe, se tem gente faltando na empresa, o vendedor, o chefe, o líder, por 3 meses, o cara vai ter que treinar alguém. Isso é um furo no caixa da empresa. Então eu não discuto mais se a gente aplica ou não a NR1. Por quê? Porque o adoecimento mental ele vai impactar a empresa, seja B31 ou B91. Agora, temos que entender que as pessoas estão adoecendo pelo uso excessivo das telas para fins recreativos, isso é ciência. As crianças estão adoecendo. O livro do Fábrica de Cretinos Digitais, que é de um francês, ele fala que as gerações anteriores, as gerações posteriores dos pais sempre eram mais inteligentes. Mas o efeito Klein, ele descobriu que as gerações futuras estão sendo mais burras do que as gerações de seus pais. Exatamente pelo uso excessivo das telas para fins recreativos. Aí você tem o Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. O segundo fator que mais afasta é a depressão. Existe um conjunto de fatores, né, psicológicos, genéticos, mas se você sociais, né, geralmente os médicos dizem que quem passou por depressão passou por um quadro de ansiedade antecipadamente. Se nós somos o país mais ansioso do mundo, nós em algum momento seremos o país mais depressivo do mundo. Então a gente vai ter que cuidar da saúde mental, quer queiramos ou não. Todo mundo está sendo de alguma forma atingido pela velocidade que a tecnologia tem implementado ao nosso cérebro e ele não aguenta. Ele não foi feito, apesar de não desligar nunca. Mas a gente precisa, porque riscos psicossociais eu tenho que entender, neurociência, né? Porque eu tenho que ter uma meta que não seja atingível. A gente fala de quê? Do sistema de compensação, né? Da dopamina. Então, eu tenho uma meta, o sistema dopaminérgico joga dopamina, que é o que vai te dar motivação. Eu não atinjo a meta, aí nós temos um efeito, né? Que ele cai a dopamina. Então, você fica em estágio depressivo, não depressivo, mas triste. Então você tem que ser uma meta que seja atingível, para que você tenha dopamina, da dopamina o teu cérebro jogue, né? Entenda que eu bati a meta de vendas, aí ele vai te jogar outros neurotransmissores que vai te dar felicidade. É por isso que é meta, é neurociência, não é porque cumprir a meta, né? Lei, eu tenho que cumprir uma meta, porque senão o cara não ganha dinheiro. Não, é neurociências, é o que está aqui dentro que comanda o resto. A gente achava que o que comandava
O corpo era o coração, né? Hoje você tira o coração, faz um transplante, o cérebro não. Na hora que ele para, o cérebro é quem comanda tudo. Inclusive, nosso estômago é nosso segundo cérebro. Tem neurônios lá que fazem neurotransmissores, que comanda respiração, algumas coisas são automáticas, conviver. Então tudo é cérebro, tudo é neurotransmissores, hormônios, e a gente precisa entender disso para entender de risco psicossocial. Eu vejo muito pessoal falando de lei, da norma, mas tem que ir para neurociências para entender. Isso é importante. Isso vai ficar para outro Momento. Porque pro Coneste. Ó, tá fechado porque. Nós vamos lá no Coneste e pode ter certeza que a gente vai falar só sobre esse assunto. E João, eu queria te presentear uma cajuína aqui da nossa terra. Rapaz. Não sei se você já tomou, mas se não, antes de tomar, coloca na geladeira, deixa bem gelado, não precisa colocar no congelador. Coloca na geladeira, toma bem geladinho, que vai degustar pelo seu segundo cérebro. Sensacional, o sabor surreal, só tem no Piauí. Não tenho dúvida disso. E olha só, cajuína da Castelo, né? Eu já tenho amigos aqui do Piauí que fazem uma propaganda enorme. Ontem eu fui ao restaurante, pedi a cajuína para provar, já tinha provado. É uma delícia natural, né? Sem conservantes. Então isso é muito importante, porque a gente, para ter saúde mental, a gente precisa cuidar da saúde física, fazer atividade física, da alimentação, ter uma alimentação saudável, com produtos saudáveis, né, ter boa relação. Então, no próximo, a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho e fora do trabalho. Excelente. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui do Papo SST, no 6º Enest, que acontece em Teresina, Piauí.